Hey guys, welcome to one more video. Eu me chamo Luiz Fernando, para quem não me conhece, e hoje nós vamos falar sobre vocabulário, como adquirir mais vocabulário, né? Apenas estudando 15 minutos por dia. A gente sabe que o vocabulário é uma das peças, né, mais importantes do xadrez, né? O vocabulário em si ele equivale a 80% do aprendizado do idioma, então apenas 20% que representa a gramática. Então, a gente tem que ter bastante vocabulário, né, no nosso leque de conhecimento, porque como é que a gente quer falar sobre algo sendo que a gente não sabe o significado? Então, eu sei que já aconteceu contigo, comigo também, de dar aquele branco, né? Mas por que que dá aquele branco na gente? Por que que faltam algumas palavras quando a gente vai se expressar? A gente tem que saber, a gente tem que ter em mente que se nós entendemos, né, a gente entende mais do que a gente propriamente fala. Então, se a gente entende, a gente já é capaz de falar, porque nós sabemos, a gente conhece os sons do inglês, a gente sabe as palavras, enfim, expressões, então a gente automaticamente tem que falar. Mas por que que isso acontece? É porque talvez tu esteja usando uma lista de palavras, estudando uma lista de palavras aleatórias, e isso não é bom. É bom a gente sempre estudar palavras que a gente conheça, ou seja, pegar assuntos que a gente gosta, um vocabulário mais específico, e então, através desse vocabulário, a gente colocar elas, montar duas, três, até cinco frases. É claro que quanto mais frases assim, melhor, né? Então, vamos supor que eu pegue um vocabulário do, sei lá, do quarto, né? Pega lá bedroom, fan, que é ventilador, é, sei lá, qualquer coisa relacionada ao quarto. Então, pegando essas palavras, a gente pega e monta frases com elas. Então, a gente coloca elas no contexto. Por exemplo, vamos supor que a gente está lendo um livro e a gente não tem familiaridade com algumas palavras e sai anotando qualquer uma delas. Não é assim que funciona. A gente tem que anotar as palavras que, claro que a gente não sabe, mas não muita. Tem gente que anota 10, 20 palavras no dia para estudar e ver a tradução. Não é assim que funciona, não faça isso. Primeiro, pegue um vocabulário específico, ou pode ser o assunto do livro que você esteja lendo, também não tem problema, pode ser um vocabulário mais genérico, mas anote ali uns 3, 4 palavras. Então, através dessas palavras, se elas estiverem num contexto, por exemplo, no quarto, né, ou contexto de, sei lá, hobby, ou algum esporte teu, ou, sei lá, coisas que tem utensílios da casa, enfim, qualquer coisa. Então, pegou essas palavras, tu vai montar frases com ela, coloca num contexto. E por que que é bom colocar num contexto? Porque assim a gente não traduz ela no sentido literal, tá? Muita gente traduz as palavras pegando o sentido literal e às vezes não é o que é, entende? Por exemplo, pegar um exemplo do Google Tradutor, né? A gente coloca lá, cover me, né? Cover me, mas é me cubra. Aí a pessoa vai lá e passa o cobertor em cima da outra pessoa, tipo, a pessoa tá lá com a metralhadora e fala, cover me. Aí o rapaz pega do lado e, né, o teu amigo pega e te cobre com uma coberta. É isso que o Google Tradutor faz. Então, não traduza ao pé da letra. Traduza somente as expressões. Por exemplo, how are you doing? What's up? Né, são expressões assim que não tem como pegar a tradução literal. Porque elas são o que são, né? Elas são expressões. Então, além disso, não somente leia as palavras, tá, que vocês vão pegar, vocês vão estudar, mas sim fale elas em voz alta, evoque as palavras, tá? Porque evocar, ela tem mais eficácia do que a gente simplesmente ler e traduzir, porque a gente tem que falar em voz alta as palavras, porque sim, o nosso cérebro, nossa memória, ela grava com mais facilidade. Então é melhor, porque a gente já conhece, a gente já treina a nossa musculatura facial, certo? Nossa musculatura facial, a nossa pronúncia e, consequentemente, a gente vai gravar as palavras com mais facilidade. Teve um alemão, né, que já é falecido na época de 90, é, ele, na verdade, tinha uma metodologia, né, como é que ele aprendia inglês. Ele simplesmente assistia vídeos, vídeos e vídeos e vídeos, chegava num país estrangeiro e simplesmente não estudava gramática, apenas pegava, né, via os vídeos,
observava como as pessoas estavam falando, observava como que era a entonação da voz, os movimentos, como as pessoas gesticulavam. Então ele realmente usava o cérebro direito, que é o lado, né, emocional, o lado criativo. E por isso que ele também evocava as palavras, ele repetia em voz alta, e isso era muito importante. Repetir em voz alta, por exemplo, 5, 10 vezes é mais eficaz do que ler a palavra 50 vezes, né, fazer uma comparação. Então evocar, falar as palavras em voz alta é muito importante. E também foque nas expressões idiomáticas, como propriamente dito anteriormente. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Por exemplo, WhatsApp. WhatsApp, tipo, que significa, e aí, qual é? Né, no português, WhatsApp. Então, esse WhatsApp, se tu for pegar, por exemplo, traduzir o what, aí o is, o verbo to be, o up, que é lá em cima, tipo, não faria sentido o que é em cima, o que está lá em cima. Então, não pegue, não traduza o sentido literal das palavras. O inglês é o que é, não adianta. Então, o WhatsApp é e aí, qual é? WhatsApp. Mais um exemplo aqui, né? O how are you doing? Mesmo esquema. How are you doing? Significa como é que você está? Como vai você? How are you doing? Se for pegar how, né? Como are you? Como você está? Doing, fazendo. Como você está fazendo? Tipo, meio que não faz sentido. Claro que pro pessoal que é estrangeiro, né? How are you doing faz sentido, porque ele é uma expressão, é o que é. Não adianta. Então, how are you doing? Como você está? É o que é. Mais um exemplo, né? Wait a minute. Né? Wait a minute. Ao invés de falar, pô, me espera um pouquinho, né? Rapidinho, né? Pô, peraí, rapidinho, deixa eu só fazer um negócio aqui. Não é rapidinho. Então, o que a gente fala é wait a minute, espera um minuto. Ou então, wait a second, hold on, né? Alguma coisa assim. Então, não traduza tudo ao pé da letra. E também tem as nossas collocations, né? Os collocations, que é, por exemplo, drive a car, ride a bike. Quando a gente fala, por exemplo, no português, dirigir um carro, até aí tudo bem. Ride a bike, né? Pilotar uma moto. Aqui a gente fala dirigir uma moto, não pilotar uma moto. Até o avião, por exemplo, pilotar um avião, né? Pilotar um avião. Então tem que cuidar com as colocações, né? Os collocations, e não confundir, porque é como eu disse antes, o inglês é o que é. Então mais uma dica aí, cuidem com as collocations, as expressões, né, idiomáticas também, e reforçando, se atente ao contexto das palavras. Jamais, claro que vocês podem, né, traduzir algumas palavras ali, pegar o sentido literal, mas quanto menos vocês fizerem isso, maior vai ser o aprendizado, mais vocês vão gravar a palavra em si, os vocabulários. Então, sempre foquem nas expressões, alright? E mais uma, né? Em questão da nossa memória, por que a gente tem que falar? Porque quando a gente fala, a gente meio que cria um cenário, né, imaginário, porque a gente vai estar associando. Então, quando a gente faz essas associações, por exemplo, beach, né, vou pegar a palavra beach, você imagina já a praia, te imagina na praia, ela tomando um banho de sunga, enfim. Então, tu já vai associar aquela palavra com algo que já é imaginário, que você está imaginando já. Então, para te assimilar e gravar aquela palavra vai ser muito mais fácil do que tu apenas ler ela e às vezes nem pronunciar essa palavra. Porque tem muita gente que lê, anota a palavra e acha que, né, vai aprender. Pode ser que aprenda, mas vai ser difícil. Vai demorar mais ainda para aprender e gravar aquela palavra. Então, se atente, né, às expressões, cria meio que um cenário imaginário para fazer essas associações. E, por exemplo, né, dá para aprender inglês com filmes. Então, ao invés de pegar palavra por palavra, vocês vão prestar atenção no contexto, né, do que a pessoa está falando. Por exemplo, what are you talking about? Né, do que você está falando? Ao invés de ficar traduzindo, what are you talking about? Né, do que você está falando sobre? E o about, que é o sobre, ele vai lá no final da frase, porque é uma pergunta. Se fosse no português, a gente perguntar sobre o que você está falando, o sobre viria antes. Então, viu que já tem uma diferença aí do inglês para o português? Pois é, então tem que cuidar
com essas traduções. Então não traduz ao pé da letra, não pega o sentido literal. Só às vezes, dependendo da palavra. E vamos supor que tu tá ouvindo uma música e tu não entende ali o que o cantor ou a cantora falou, e tu simplesmente pega, anota ali essa expressão, ou se tu não souber, né, as palavras ali em si, né, vamos supor que tu não entendeu muito bem e não sabe escrever a palavra, tu pega e procura a legenda, né, tu pega ali a tradução, ou seja, tu olha a legenda, anota a expressão e vai pesquisar, tá? Um bom site para isso, né, não é o Google Tradutor, pega o Reversal Context, né, o nome do site, vou deixar aqui na descrição do vídeo, inclusive. Então, esse Reversal, ele te dá não só a tradução do português, caso tu queira, mas ele também dá os sinônimos das frases. Então, ao invés de pegar, por exemplo, traduzir done, que é feito, ele vai te dar um sinônimo daquilo. Então, por exemplo, big, ele vai te dar ali normals, large, talvez, porque seja grande, tall. Então, ele vai te dando os sinônimos das palavras que tu for pesquisar. Então, facilita bastante. Daí a gente não precisa, né, traduzir para o português e, enfim, a gente já grava ela em inglês. E uma outra dica importante também, quando vocês forem aprender uma expressão nova, vamos pegar aqui, por exemplo, I have to go. I have to go. Eu tenho que ir. Porque aí já envolve um pouco mais da questão gramatical, né? I have to go. Porque o to ele vem antes dos verbos, né? To go, que é ir, caminhar, beber, andar. Tudo que for verbo a gente usa o to antes. Então uma dica para vocês aí que, né, não quer gravar por isso, não quer levar essa questão gramatical em consideração, por exemplo, ao invés de usar o to antes do verbo, grava a estrutura. Pega ali, por exemplo, I have to. Então depois tu acrescenta só o complemento depois. Por exemplo, go, o verbo I have to, go, eu tenho que. Porque o I have to, ele ficaria assim, ó, eu tenho que. Daí o go, ir, eu tenho que ir. Então esse to é meio que se fosse o que, traduzindo para o português, né? Mas não não é essa a tradução, tá? O to não significa o que, mas tu pode usar como consideração ali o que, né? Como tradução no caso, para gravar com mais facilidade. Porque o I have to go, eu tenho que ir. E se eu dizer assim, ó, I go, se eu disser I go, eu vou. Então já passou de verbo para substantivo, né? Não é eu ir, é eu vou. Então I go. Mesma coisa vale pro I need to go, eu preciso ir, eu preciso ir. Então nesse caso já não tem o que, né? Do I have to go, mas enfim. Então eu tenho que, tipo I have to go, e I need, eu preciso. I need to, eu preciso. Aí depois vem o complemento, go, I need to go, eu preciso ir. Então, por exemplo, I want to go, eu quero ir. I want to. Só grava ali, I want to, aí o complemento, go. Vocês pegaram? Né, esse macete vai facilitar a vida de vocês. Para quem não gosta, né, de levar muito em conta as considerações ali, as estruturas gramaticais no caso, né? Porque o to antes de verbo. Essas foram as dicas que eu queria passar para vocês para conseguir aprender vocabulário com mais facilidade. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aqui embaixo e se inscreve no canal também para não perder nenhum vídeo. E ativa o sininho das notificações também. E compartilha o vídeo com os 2 amigos que estão nessa jornada e estão aprendendo inglês e que precisam saber, né? Precisam ter algumas dicas e uma ajuda extra. Alright? Então, I will see you in the next video. Te vejo no próximo vídeo. And take care.